Linda. Ok, uma boa noite a todos. Com a Ok. palavra, o professor Marco Solon. Queridos, é um prazer estar aqui com vocês neste evento, que é o primeiro evento do ano da nossa Associação Brasileira de Terapia, de Terapeutas Familiares Cristãos. A Abratefac, como já foi dito, é uma oportunidade dos terapeutas se desenvolverem através da formação continuada. Além dos workshops, nós teremos a programação para esse ano, nós teremos um seminário internacional que você vai poder apresentar o seu trabalho científico, apresentar a sua ideia, o seu projeto de investigação e também conhecer outros autores e pessoas que trabalham na terapia familiar no espectro da perspectiva cristã. Eu brinco com o Joel que a gente brinca, na verdade, que lá no céu, quando Deus estiver todos reunidos, aí ele vai olhar e vai ter um grupo especial para os terapeutas. É uma brincadeira, porque os terapeutas familiares, são instrumentos de Deus para restaurar famílias, relacionamento de pais e filhos, relacionamento entre irmãos, relacionamento conjugal, e é uma oportunidade da gente ser instrumento de Deus na perspectiva cristã, através da ferramenta que é a terapia familiar. Uma perspectiva importante também nesse aspecto é que nós estamos vendo uma tendência mundial, não somente no Brasil, mas uma tendência mundial da procura de terapeutas familiares com a perspectiva cristã. As pessoas procuram a terapia, mas precisam de alguém que tenha um princípio de valores cristãos. Muitas pessoas, às vezes, orientam, são instrumentos da terapia, mas orientam fora dos princípios cristãos. E a família cristã, a família conservadora, ela busca esse tipo de profissionais que têm a habilidade de colocar a fé cristã como o princípio embasador das nossas decisões. Então, nós temos a oportunidade de ver cada terapeuta não somente atender as pessoas, os habitantes do Brasil, mas também do Brasil atender a diversos países de língua portuguesa e também, se você habla espanhol ou fala outras línguas, você também pode atender o seu paciente em diversas áreas, em diversas línguas também. Então, que Deus abençoe o nosso momento, e nós teremos aqui o nosso querido professor João Teixeira, ele vai trazer essa temática importantíssima que vai contribuir para nós, para as perspectivas da formação de, de quem vai trabalhar na terapia familiar cristã, que é a diferenciação da família de origem. Então, é um momento especial, aproveitem. Quem vai estar no começo, eu faço o incentivo para que você fique até o fim, participe, faça perguntas, e nós teremos um conteúdo extremamente importante, um material de profundidade que você vai ter para aprofundar a sua formação em terapia. E não somente isso, mas também para refletir sobre essa temática. Eu quero terminar a minha fala com dois temas que são importantes para que você participe dos nossos encontros, participe também sendo sócio da Abratefac e você participe também dos nossos eventos que nós vamos ter durante o ano. Que Deus nos abençoe esse momento especial desse workshop e até os próximos workshops também da nossa Abratefac. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe a cada um de nós
abundantemente, em nome de Jesus. Com você, Muito Joana. bem, muito bem. E tem também na plateia gente de Portugal. Sejam todos muito bem-vindos, né? Tá faltando um dos Estados Unidos que eu não vi ainda, que era para estar aqui. Maravilha. Então, eu vou colocar aqui o nosso. Deixa eu colocar a tela aqui. Ok. Então, a ideia nossa hoje, só um pouquinho. A ideia, do nosso workshop é trazer esse tema tão especial, né? Que é a diferenciação da família de origem. Aqui nós temos reunidos terapeutas que já fizeram sua formação dentro da terapia familiar sistêmica. Nós temos estudantes, né? Temos aqui um grupo de alunos da Faculdade Malta, onde eu dou aula e coordeno também o curso. Nós temos aqui ex-alunos, nós temos ex-alunos da Faculdade FAAMA. Estamos agora iniciando uma nova turma na Faculdade Unasp, no Centro Universitário Unasp de São Paulo. E só para o pessoal entender, né? As duas, o Centro Universitário Unasp, também a FAAMA, são da rede de educação adventista. E nós tivemos esse curso durante vários anos lá na FAAMA, e agora esse curso foi transferido para a Unasp. Por isso que na Unasp é a primeira turma, né, de alunos, e as aulas vão começar dia 16, tá? Ainda temos algumas vagas, depois a professora Carol, que é uma das coordenadoras ali na Unasp, de nossas coordenadoras, ela vai falar um pouquinho no final, tá? Então sejam todos bem-vindos a nosso workshop, né? E nós vamos estar trabalhando com esse tema. Eu sei que tem, por exemplo, alunos que ainda não se depararam com o tema da diferenciação da família de origem, né? Porém, é, eu vou estar explicando, né? Essa é dentro da epistemologia sistêmica, né? Nós temos alguns embasamentos teóricos, né, na terapia familiar sistêmica, e a diferenciação é uma das teorias basilares da nossa abordagem, tá? Vocês logo vão, quem ainda não está por dentro, né, os que já são alunos, que já são terapeutas, já sabem. E eu, enquanto terapeuta de casais, os alunos já sabem, né? Eu leciono as disciplinas de terapia de casal, que é a minha praia, pesquisa. Inclusive, eu e o professor Marcos aí publicamos um artigo, né, sobre satisfação conjugal, numa revista bem importante, há um ano, 2 anos atrás, se eu não me engano. E eu tenho me debruçado sobre essa temática da satisfação conjugal e da conjugalidade, né? E então a gente vai trabalhar dois eixos temáticos dentro da conjugalidade, que é a diferenciação da família de origem e o processo de formação de vínculos. E então, logo vocês vão entender. Quem tiver alguma pergunta, a gente pede que anote a pergunta, a não ser que seja muito relevante, né? Mas eu gostaria de vocês anotassem, porque nós vamos ter tempo no final para responder perguntas, né? A pergunta que eu queria fazer para vocês, podem abrir e responder. Quando que uma família tem início? Hum? Quando que uma família tem início? Quando nasce o primeiro filho. De certa forma, é a inauguração da família, mas ela começa quando? Ela começa antes, né? Antes do Hum, filho nascer.
Eu Uhum. acredito que ela acontece quando você escolhe o seu cônjuge, já lá no namoro. Ok. Que No mais? casamento, né? Ah, Casamento é a oficialização, né, de um eu projeto de penso. família, tá? Nós temos, tem alguém tá aberto o áudio, eu pediria que fechasse. Nós temos assim, gente, como definição que a família é inaugurada com a chegada do primeiro filho, tá? Isso não significa que um casal que não tenha filhos não é uma família, tá? Mas, tecnicamente, dentro da abordagem sistêmica, a gente sempre fala que a família é inaugurada com a chegada do primeiro filho. O que é preciso acontecer para que inicie-se uma família? Eu peço que desligue o áudio, quem está com o áudio ligado. Deixa eu só olhar aqui. Então, gente, vamos lá. O que é preciso acontecer para que uma família comece a se formar? Me contem. O que é necessário? De onde vêm essas pessoas que se encontram? Algumas no altar, começam no namoro, como já foi falado aqui. O que é necessário acontecer para que se forme um novo núcleo familiar? Hum? Quem gostaria de falar? Nossa, todo mundo mudo. O que é preciso acontecer para que se forme um novo núcleo familiar? Professor, eu penso que é a união das duas pessoas, a partir do momento em Hum, que duas pessoas totalmente diferentes se unem. ok. Então, olha só, para que para que dois indivíduos consigam se encontrar para formar um novo núcleo familiar, eles precisam sair da onde eles nasceram. E esse processo da saída do indivíduo da sua família, que é o processo de diferenciação da família de origem, tá? E é aí que tudo começa. Se você vai ser um terapeuta de casal, de família, você precisa, né, entender a gênese da família, aonde começa a família, tá? Então, o Bowen ele vai trazer essa contribuição que todos nascemos como ele traz esse conceito que nós nascemos como uma massa indiferenciada da família, tá? A gente nasce bem misturadinho com a família, né? Então, a ideia de que a gente nasce com uma massa indiferenciada está associada ao conceito de diferenciação do self, desenvolvido por Murray Bowen, tá? Então, o que que acontece? Esse conceito é o conceito basilar da terapia familiar. Eu pedi de novo que fechem o microfone. Tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu só ver aqui. Ok. Então, vamos lá. A diferenciação do self. Logo eu vou explicar, né, porque ainda está entrando nessa temática, o que que é o self. E ele foi um dos criadores da teoria dos sistemas familiares, né? Ele era um neurologista, psiquiatra, né? E ele que trouxe esses estudos lá na década de 50. Bom, aqui eu só trouxe uma questão. No congresso do ano passado, eu apresentei um workshop lá no Congresso Psicólogos em Missão, na UNASP, que eu fiz um diálogo
entre Gênesis 2:24 e as nossas teorias da terapia familiar. E tem tudo a ver, tá? E o deixar pai e mãe, lá do Gênesis 2:24, ele está diretamente ligado a esta teoria do Murray Bowen. Eu acho que ele leu esse texto quando ele começou a estudar as famílias e olhar que para formar uma nova família, o indivíduo tem que deixar pai e mãe. Depois, também eu levei lá esse tema, que é unir-se à sua esposa, que é a questão do processo de apego e de vínculo, que a gente vai trabalhar também, que nós cruzamos diferenciação e o vínculo conjugal, né? E aí, quem trouxe esta teoria foi John Bowlby, né? Teoria do apego. E também o terceiro ponto, tornar-se uma só carne, que Ellen Bernard e o Larry Hoff, eles trouxeram esse conceito da sexualidade, né, dentro da abordagem sistêmica. Inclusive, a nossa professora de sexualidade de genograma, que é a professora Sara Martins, ela fala muito disso, né? Que a palavra sexo, ela é seccionar, mas o que a gente entende por sexualidade tem muito a ver com união, tá? Mas a origem da palavra é seccionar. E vocês sabem por que é, esses dois autores aí falam, né? Por que disso? Porque para um casal ter intimidade sexual saudável, eles precisam ter deixado pai e mãe. Então, o prefixo sex da palavra sexualidade, sexo, é separar. Separar quem? Separar indivíduos maduros biologicamente que vão ter um relacionamento sexual. Mas para que essa sexualidade aconteça de forma funcional, dentro de uma relação íntima do casal, eles precisam ter deixado a família de origem. E certa feita eu acompanhei, era uma colega que contava muito isso. Até era uma história dela mesmo, né? Ela dizia que o marido trazia tanto a família, as irmãs, e às vezes eles iam dormir e ele estava lá envolvido com a família de origem, né? Ele não tinha passado muito bem por esse processo de diferenciação da família de origem. Um dia ela se encheu e ela foi na porta, abriu a porta e disse assim: Fulana, Beltrana, por favor, saiam do nosso quarto porque eu quero fazer sexo com o irmão de vocês. Então a palavra sexualidade é seccionar. Salvador Minucci, que ele é um autor da nossa abordagem sistêmica, e ele é o pai da escola de abordagem estruturalista, ele fala, ele se refere ao casamento como uma jornada de transformação do eu, né? E para o eu e você, né? E aí existe, né, um estudo sobre o self do casal que Aaron trouxe. Eu uso esse estudo, né? Que é o quanto que um casal é formado por três partes. O equilíbrio entre essas três partes, inclusive, eu não botei aqui porque para não prolongar o tema, né? Mas eu coloco muitas vezes na aula de conjugalidade isso. São três partes, é o eu, o você e o nós. O equilíbrio entre essas partes, inclusive eu tenho um teste que eu uso para os casais, são 7 figuras, né, de círculos em sobreposição, né? Alguns acham que casamento é um círculo do lado do outro, o eu e você, mas não existe o nós nesse casamento. Outros acham que é um círculo dentro do outro, que é um casamento totalmente fusionado, onde não existe espaço para o nós, só existe espaço para o eu e o você, tá?
E ele vai dizer que um casal é uma caixa de ressonância, né? Que a experiência de cada um reverberam e retornam ampliadas, né? Então, cada um que vem para o casamento, ele traz uma mala, né? Eu gosto daquela, a gente usa muito isso em encontro de casais, né? Duas malas do mesmo tamanho, o casal se encontra no aeroporto da vida, eles precisam abrir as duas malas e colocar tudo que eles têm numa mala que é do mesmo tamanho, que o marido trouxe e que a esposa trouxe. E isso quer dizer que, se não tirar coisas de dentro dessa mala que eu trago na minha individualidade, não vai dar certo esse casamento. Alguns casais, alguns membros da conjugalidade, muitas vezes abandonam sua própria mala no aeroporto e vão viajar com a mala do outro. E aí é um casamento fadado ao fracasso. Porque o que tem dentro da mala, né, daquela pessoa que levou tudo, não serve para outra, né? Certa feita eu estava atendendo um casal e eu fiz essa aplicação e perguntei para o indivíduo o tanto que ele trazia da sua mala para dentro da mala do casamento. Ele disse que que não trouxe nada. Eu falei, então, durante todos esses 15, 16 anos de casado, você está usando as roupas da tua esposa? Calcinha, roupa está servindo, está confortável, né? Então, nós não podemos abandonar nossa mala. E aí, esse processo de abertura de mala e de pegar o que nós vamos levar para frente e abandonar algumas coisas, nós chamamos do período de adaptação desse casamento, onde a gente vai se adaptando a viver a dois, né? O Carlo Itachi, que é outro autor da nossa abordagem, de uma das escolas da nossa abordagem, ele escreveu um livro Dançando com a Família, que é um livro muito bacana, que ele diz que o terapeuta entra, dança com a família, dança com o casal, eles acertam o passo e ele cai fora e ele segue dançando sozinhos, a família ou o casal. Então, e o Ita ele vai dizer que um casal precisa se diferenciar das famílias de origem para que o casamento dê certo. Quanto mais cedo se desfazerem do mito de perfeição, mais cedo poderão trabalhar pela intimidade do casamento. Vejam bem, gente, eu estou dando um enfoque à conjugalidade, que é essa ideia do nosso workshop dessa noite, tá? Mas a diferenciação tem a ver com o atendimento individual, com o atendimento familiar e com o atendimento de casais também. E aí, Maurício Andolfi é o pai da escola de Roma, né, que é a escola, é, uma das escolas. Ele é um dos precursores também da terapia familiar na Europa. Ele ainda vive, ele deve ter mais de 90 anos, né? E ele diz o seguinte: ele considera que a preparação de uma intimidade autêntica e não projetiva antecede bem antes a constituição do casal, que começa no processo de diferenciação da família, né? O processo de diferenciação do indivíduo, ele já começa na adolescência, né? E alguns rotulam a adolescência como aborrecência, mas não é. É ali que ele começa a querer deixar pai e mãe, que ele vai encontrar sua autonomia, a sua identidade, né? E ali o adolescente, por que que esse adolescente muitas vezes coloca tantos defeitos na família? Ele precisa disso para ele se diferenciar e para ele querer ir embora da família, né? Então, adolescentes que não passam por essa fase, né? Claro, guardadas as devidas proporções, né? Mas o filho adolescente ele tem que ficar, ele tem que criticar a família, ele precisa porque ele está começando esse processo de diferenciação da família de origem. Se ele não faz esse processo, ele precisa ficar incomodado,
Uma vez eu estava falando para um grupo, até era numa igreja, numa comunidade religiosa, e o tema era isso. E eu perguntei, a culpa de quem que é o adolescente ser revoltado? Aí eles disseram que era da pai, da mãe, da tia, da avó. E eu falei, a culpa é de Deus? Como assim? Uai, abre o Gênesis lá e vai ver. Deixar pai e mãe. Ele começa a querer largar o pai e a mãe, mais ou menos por ali. E aí ele precisa, porque se ele estiver tão confortável nessa família, ele vai ficar ali e ele não vai fazer o processo de diferenciação. Eu estava em Porto Alegre fazendo um seminário. Quando eu saí, naquela época, a gente carregava aquele retroprojetor, aqueles banner, aquelas. Até uma tela eu carregava projetar e coisa. E eu estava saindo na porta, depois de um seminário, e uma mãe me atacou. Depois do seminário, perguntou assim: ai, doutor, o que que eu faço com a minha filha? Ela já tem 36 anos, é advogada, ganha bem, mas ela não quer ir embora de casa. E eu tava ali, o que que eu vou falar para essa mulher, né? Aquela coisa bem inconveniente. Eu disse assim: a senhora conhece aquelas taxinhas que se prega coisa assim naquele. As professoras usam, né? Usavam antigamente para pregar coisas no flanelógrafo ou naquele quadro de feltro. Conheço, sim. A senhora compra umas duas caixinhas e joga na cama da sua filha. Aí ela vai começar a ficar desconfortável nessa cama e daí ela vai querer ir embora, né? Foi a resposta meio marota que eu dei, né? Mas foi o que me veio na cabeça na hora, né? O filho que é tão confortável, fica tão confortável em casa, ele poderá não sair de casa, não querer ir embora, né? Então, o que que é a diferenciação do self? É um conceito chave na avaliação do funcionamento individual e familiar e de como os elementos da família respondem ao ciclo de vida e às mudanças ambientais. Então, veja bem, a, a segunda disciplina da pós-graduação, o pessoal que vai começar agora, é o ciclo vital da família, que a doutora Cláudia é a professora dessa disciplina. Então, a gente vê que a família passa por um ciclo vital, né? Lá quando o casal se encontra, a chegada dos filhos. Depois, esses filhos vão passando por várias fases, né? E aí eles chegam à fase de adulto jovem e eles vão sair de casa nessa fase do ciclo e eles vão embora de casa e o casal, que era um casal no começo, volta a ser um casal. E hoje eu estava atendendo um casal lá da França e ele é francês, ela é brasileira. E eles estavam, eles têm duas filhas adolescentes, e nós estamos trabalhando a terapia de casal, eles estão com várias questões que a gente está trabalhando, e eu disse para eles assim, tá, e quando as filhas de vocês forem embora, e um olhar para o outro, vocês vão querer ficar sozinhos dentro dessa casa? Aí eles ficaram pensativos, né? Por isso que o casal precisa namorar em várias fases. Precisa namorar na primeira fase, que é o namoro, né, propriamente dito. Depois, se eles quiserem ter filhos, tem que namorar literalmente. E depois, se eles quiserem ficar casados, quando os filhos forem embora, eles precisam namorar. Mas eles têm que namorar antes dos filhos irem embora para que esses filhos consigam ir embora dessa casa. E eles precisam namorar, porque o namoro são combinações de contrato. E aí tem muitos casais que não conseguem ficar sozinho na fase que alguns chamam de ninho vazio, porque eles não têm, eles passaram a vida focado no casamento parental e eles abandonaram muitas vezes o casamento conjugal. E aí, quando chega essa fase, que eles vão virar dois e vai ficar só o casamento conjugal dentro dessa casa, não significa que eles não vão mais ser pai e mães, mas em termos de função, quando os filhos vão embora de casa, acaba a função, né? E aí vão ter outras questões, né? Mas em termos de função, o pai e a mãe se aposentam quando os filhos saem de casa. Então,
é a necessidade de namorar. E dentro da terapia de casal, eu encontro muitos casais que não namoraram o suficiente para conseguir ficar casado, né? Ficar a dois nessa fase. Mas a diferenciação, então, é um conceito chave. E aí o Murray Bowen ele traz que o self, o conceito de self é a percepção de si e da realidade da própria pessoa, da sua realidade. Também chamado de autoconceito ou noção de eu. Quem sou eu? E a diferenciação começa quando o indivíduo começa a ver que ele é um, a mãe é outro, o pai é outro, né? E ele começa a querer se diferenciar dessa massa familiar, né? É uma instância psíquica fundamental que contém os elementos que compõem a personalidade do indivíduo. Isso é o self. E a diferenciação da família de origem é a capacidade de manter um pensamento autônomo e de alcançar um sentido coerente e claro do self num contexto de relações emocionais com as pessoas mais próximas, tá? Então, o indivíduo ele precisa dessa diferenciação do self, que é ele ter autonomia própria, tá? Ele precisa ter autonomia própria para ele conseguir Joel, se posso diferenciar da fazer um família. comentário aqui? Que, Pode, é, a palavra é toda tá bom. sua. Que a gente vê um ciclo ideal, né? Que é o que vai dar menos problemas, assim, para todos os membros da família, para todo o sistema, quando se cresce nessa estrutura, consegue fazer diferenciação da massa da família. Ah, e aí os filhos saem de casa, quando tu disse, os casal se reencontra, né? E hoje a gente tem um fenômeno muito frequente que é a síndrome da porta giratória. São os filhos que saem e aí vão para um casamento, para um relacionamento, dá errado e volta, né? Então eles saem por uma porta, daqui a pouco eles estão de volta na casa dessa Uhum, família. Então, uhum, como é difícil, como é difícil e importante estabelecer fronteiras, né? Nesse uhum, momento em que coisas que não são as mais naturais ou que a gente não espera para a vida acontecem, porque os filhos saem e muitas vezes eles acabam voltando para casa depois, né? E a gente uhum. vai ter aula sobre isso, essas famílias modernas agora, né? São A gente famílias não pode diferentes. explicar tudo, mas veja bem, muitas vezes, Carol, está na questão deles não terem se diferenciado da família de origem, ou aí o Salvador Minuch, que é o pai da escola de abordagem estruturalista, ele vai falar das fronteiras, fronteiras nítidas, rígidas e permeáveis. A gente precisa ter fronteiras permeáveis. As nítidas, aliás, fronteiras nítidas, né? As fronteiras permeáveis entra e sai a hora que quer. E as rígidas não entra e não sai. Então, essa questão das fronteiras claras, que a gente diz no bom português, é fundamental. E dentro da família, a gente vai entender que ela tem o ólon. Então, por exemplo, família nuclear. Para quem está começando, eu vou explicar. Os alunos aí têm um pouquinho de paciência, porque quem está começando às vezes não tem esse conceito. Família núcleo. Então, se tem alguém aqui que é casado, tem não tem filhos, é uma família núcleo, ou tem filhos, essa é a família nuclear. A família extensa ou família de origem é a família de que cada cônjuge veio. Tá? A família do marido, a família da esposa são as famílias de origem. E entre todas essas famílias tem que ter fronteiras claras. E, inclusive, entre o casamento conjugal e o casamento parental tem que ter fronteiras claras. Porque daí o Salvador Minucci, ele vai trabalhar com o conceito também de aliança, triangulação e coalizão. E aí os estudos mostram, puxa uma coisa, vem bastante outras coisas, mas assim, vamos lá. Os estudos mostram que quando um casal não dá conta de ter um casamento funcional, essa disfunção da conjugalidade, ela transborda para a parentalidade. E aí que o Salvador Minucci vai trazer o conceito de filho estabilizador da relação conjugal dos pais.
E muitas vezes na terapia de casal a gente precisa desfazer ninhadas, crianças que dormem no meio dos pais na cama, né? E essas crianças elas vão se simbiotizando no casamento dos pais. E muitas vezes um dos filhos é o escolhido e ele vai ele vai exercer uma função que o Salvador Minuchin vai chamar de função desviante. Ou seja, ele é o elemento estabilizador do casamento dos pais. E ele pode ser o filho sintomático que vai aparecer lá no consultório dos psicólogos, Uhum. né, vai aparecer lá no psicopedagogo com dificuldade educacional, Uhum. vai aparecer na escola com dificuldade, e muitas vezes ele é o bode expiatório, que é um conceito que nós Uhum. usamos também. Ele Uhum. carrega esta função. Vejam bem, é, eu me lembrei dessa coisa, a Carol falou da roda giratória. Eu moro no Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e eu atendo uma família já é a terceira geração. Gente, eu não tenho 80 anos, tenho só 64, mas eu estou na terceira geração dessa família, tá? E esse casal tinha muitas dificuldades. E quando eu comecei a atendê-los enquanto família, tinha um menino que ele não crescia biologicamente, tá? E ele era o elemento estabilizador da família. E ele, um dia, eu trabalhei com ele, e a mãe, ele era pequenininho, uma gracinha, né? E daí depois a gente trabalhou esse tema, né? Eu e a mãe dele, naquela vez o pai não estava junto, e eles saíram do consultório e foram para o mercado. E daí lá no mercado ele se escondia atrás das gôndolas e dizia para a mãe: Eu não quero crescer, eu não quero crescer, eu não vou crescer. E ele teve que fazer tratamento com endócrino. Hoje ele é um rapaz, um advogado de uma grande empresa, né? Já se casou. E nessa mesma família teve o outro que foi o elemento estabilizador da família, porque era uma família sintomática, porque o casal tinha vários problemas, né? E olha só, esse filho que ficou de elemento estabilizador do casal, ele se casou, mas aqui em Novo Hamburgo, quem conhece sabe que tem morros. Tem um morro pro lado de cá, onde eu moro, e tem um morro pro outro lado da cidade, tá? Olha só como é emblemático isso. O pai e a mãe moravam numa casa num morro bem alto. Esse rapaz comprou um apartamento no outro morro, que à vista dele ele enxergava a casa do pai e da mãe. E ele começou com problemas no casamento dele, e eu atendi eles enquanto casal também depois. Porque ele foi embora, mas ele seguiu sendo o elemento estabilizador do casamento dos pais. Sempre quando tinha um incêndio, ele vinha. Então, como que esse indivíduo vai formar uma família, né? E ele não tem filhos? Se ele tem essa função tão pesada, né, dentro desta relação. Então, foi uma coisa bem emblemática, né, que aconteceu ali. A diferenciação, aí o pequenininho que não quis crescer, aí vem os sintomas para poder sair de casa. O que que aconteceu? Ele engravidou a namorada. Então eu vi isso como um sintoma sistêmico para ele poder sair de casa. Porque ele estava enrolando a namorada, que não queria casar e coisa e tal. E ele engravidou essa namorada. Então eu enxerguei de maneira sistêmica que foi a maneira dele conseguir dar conta de sair de casa, porque ele também estava enrolado com o casamento dos pais. Ó, então a diferenciação do self é um conceito central da teoria dos sistemas familiares de Bohr. Foi um dos pioneiros da terapia familiar e fundadores da terapia familiar na década de 50 nos Estados Unidos. E ele desenvolveu uma teoria dos sistemas familiares. Na primeira disciplina, inclusive a turma que vai começar dia 16, vão ter a primeira disciplina, que é a origem e evolução da terapia familiar. Nós vamos trabalhar essas quatro teorias basilares da terapia familiar. Teoria do processo de diferenciação de Murray Bohr,
a teoria da comunicação, que é fundamental na terapia familiar de casal, a teoria geral dos sistemas, porque nós vemos a família como um sistema, e a teoria do duplo vínculo, tá? São essas quatro teorias basilares da terapia familiar. Dentre as principais descobertas, ele identificou que todas as famílias levam consigo um estilo de apego emocional, o que ele denominou inicialmente como uma massa indiferenciada do ego da família, tá? Então ele disse que toda família tem esse estilo de apego emocional. E o indivíduo ele precisa fazer um distanciamento, né, emocional desta família, e isso chama-se processo de diferenciação da família de origem. Para que o dia que ele se case, a pessoa principal, a mulher principal da vida dele não tem que ser mamãe, tem que ser a esposa. Quando eles têm filho, se ele tiver uma filha, a mulher principal da vida dele não tem que ser a filha, e nem a mãe dele, tem que ser a esposa, para que esse casamento consiga formar os vínculos, né? A teoria dos sistemas familiares de Bohr é considerada a teoria fundamental do funcionamento humano mais abrangente, de uma perspectiva sistêmica. A diferenciação refere-se à capacidade pessoal de desligar-se do caos emocional da própria família, tá? Ele tem que sair daquele ambiente, né, da família, né? Não é ir embora para outra cidade, para outro lugar, porque tu pode morar, o indivíduo pode se casar e ir para Nova York e não conseguir fazer o processo de diferenciação da família de origem. Então, sendo imbatível para resolver seus conflitos conjugais, os casais com baixo nível de diferenciação, tá, do self acabam utilizando um terceiro elemento para esse escape de tensão, que daí veio o Salvador Minucci, que foi aluno, que teve ali nos estudos de Murray Bohr, e ele ampliou essa questão do elemento da triangulação, tá? E esse terceiro elemento pode ser um filho, uma doença, um trabalho, relações extraconjugais, entre outras. Quando os membros do casal eles têm dificuldade de diferenciação. E o Murray Boy vai dizer também que os casais se encontram em processos semelhantes de diferenciação. Pessoas menos diferenciadas muitas vezes se atraem a outra pessoa menos diferenciada. Uma pessoa mais diferenciada se atrai a uma mais diferenciada, tá? Não é regra, mas isso é comum, tá? Então, o Bowen ele vai chamar isso de nível de diferenciação. Indivíduos com alta diferenciação conseguem manter seu senso de self mesmo em momentos tensos. Eles conseguem se unir sem se fundir. Isso é a base de um casamento maduro e saudável. Um casamento fundido é um casamento simbiótico e doentio, né? Esta união é uma união saudável, é uma união arejada, tá? Então, a diferenciação, né, do self, né? Por exemplo, os indivíduos, depois vocês, quem ainda não viu essas teorias, o indivíduo mais diferenciado, ele vai usar no seu mundo adulto o self verdadeiro, verdadeiro self. O indivíduo menos diferenciado, ele usa mais o falso self, tá? Que é o conceito do self, né? Então, a, aqueles casais que estão sempre grudados, nem sempre é um casal funcional e um casal saudável dentro da relação. Ou, no outro oposto, aqueles casais extremamente separados, né? Ou afastados, também. Muitas vezes é patológico, né? O segredo está no meio. E aí o Murray Bohr, ele traz esse conceito, né? Que a diferenciação envolve a capacidade do indivíduo de distinguir entre processos emocionais e intelectuais internos e manter a autonomia ao se envolver com outros emocionalmente significativos. Então, o Murray Bohr vai dizer que a gente tem duas estruturas, estrutura emocional e a estrutura racional.
E ele vai dizer também que, então, por exemplo, a gente não pode deletar, não pode negar as emoções, nós temos que saber lidar com as nossas emoções. Mas, quando a gente precisa decidir algo, a gente conversa com a emoção, mas quem bate o martelo é a razão. E nos indivíduos indiferenciados, essas pessoas tomam a atitude envolvidas numa grande emoção. E o Bowen fala que quando a emoção prevalece, a emoção sequestra a razão. Então, famílias emaranhadas são famílias que são pautadas as suas decisões muito pela emoção. E, gente, olha só, quem aqui já teve filhos? Eu já tive dois filhos, hoje tem três netos. É tudo de bom uma criança. Não dá vontade de pegar, abraçar, ficar apertado, dormir, botar ele dormir no meio do casal, abraçadinho. Só que o casal, que é pouco diferenciado, eles repetem essa questão. Ah, há muitos anos atrás, eu acompanhei um caso aqui no Hamburgo, de que o casal veio por conflitos conjugais e eles eram um casal jovem e tinha um bebê, e esse bebê dormia no meio deles. E quando a gente vai fazer esse apartamento, né? Eu digo, quando vai fazer o parto a fórceps, né? Que é separar essas crianças, sem o casal indiferenciado, né? Eles sempre dão uma desculpa. Aqui no sul é que é muito frio, coitadinho, vai passar frio no bercinho dele, que não sei o quê. Ó, faz um saco, enfia essa criança lá dentro que ele não vai passar frio, né? Então a desculpa é que eles não queriam botar o menininho no quarto deles porque era frio e ele ia passar frio, toda aquela história que as famílias emaranhadas contam pra gente, né? E aí nós usamos o Murray Bowen, ele também é o autor da abordagem trigeracional. Então eu preciso ver, e aí entra o genograma, né? Que a professora Sara é uma das maiores experts da do genograma, né, que eu conheço no Brasil, e ela vai dar aula para nós. Vai estar dia 23 dando aula para a turma da Malta também, sobre o genograma. O genograma é tipo uma árvore genealógica, onde a gente observa a primeira geração, a segunda e a terceira. As repetições de padrões comportamentais é muito comum nas famílias, né? Então, o que que acontece? Eu fiz o genograma e fui ver como que esses indivíduos viveram lá na família de origem deles. Esse casal que estava com o bebê que não conseguia tirar da cama. Esse rapaz veio de uma família que a mãe se separou do pai, mas separou emocionalmente, afetivamente, né? E ficaram morando na mesma casa. Porém, a mãe comprou uma cama de casal, botou no quarto do filho e passou a dormir com esse menino. E a mãe dormiu com esse rapaz até o dia que ele saiu embora para casar. Pensa, pensa bem. Então, esse rapaz, com essa relação simbiótica com essa mãe, para ele era comum essa criança estar no meio deles, né? A esposa veio de um outro contexto, bem complexo também. E por esses motivos, eles não estavam dando conta de tirar essa criança da cama. E essa criança, se seguisse nesse caminho, ela iria ser um elemento estabilizador do casamento desses pais. E esse filho pode passar a vida inteira dentro dessa família, passando por cada etapa do ciclo vital, e quando chegar na hora de ir embora, ele não dá conta de ir embora. Porque como que ele vai embora? Se ele for embora, o pai e a mãe vão se separar. Então, isso nós chamamos de elemento estabilizador do casamento. Às vezes eles vão,
e aí volto para a porta giratória e volto de novo para manter aquela função, porque o casal chama eles de volta para estabilizar o casamento, tá? Então, gente, nós temos, o Murray Boy vai falar que a gente tem essas duas estruturas, razão, emoção. Se o indivíduo que usa o falso self, né, que não deu conta de ser diferenciado suficientemente, né, ele vai atuar mais no falso self e ele vai usar emoção. E se nas tuas decisões da tua vida, elas são pautadas pela emoção, a emoção sequestra a razão. Isso é o que o Bowen vai falar, tá? E agora nós vamos trabalhar um pouquinho o segundo conceito, que é o conceito do John Bowlby, que ele trouxe a teoria do apego. E existem estudos que mostram que esse apego inicial lá, né, com a mãe, principalmente, né, e aí depois eu vou colocar ali alguns tipos de apego, que conforme o tipo de apego que o indivíduo tem na sua família de origem, ele vai estabelecer os apegos no mundo adulto. E o casamento, ele precisa fazer um apego para a construção de um vínculo. E depois eu vou mostrar uma pesquisa que mostra que o tipo de vínculo está ligado ao tipo de apego e que vai ligar, e que vai determinar, muitas vezes, claro, vai determinar que tipo de apego esse indivíduo vai fazer na conjugalidade, tá? E isso não significa, gente, que se eu tive alguma dificuldade do apego na minha família de origem, que eu não posso trabalhar. Ou se eu tive dificuldade do processo de diferenciação na minha família de origem, que eu não posso trabalhar isso em terapia e resolver e ter um casamento funcional, né? Aqui todo mundo, muitos de vocês já devem ter feito terapia e eu acredito que ninguém aqui deve ter preconceito em terapia, né, Carol? Todo mundo, terapia é que nem academia. Que é? Fala aí, Carol. Abre teu microfone. Eu falei que espero que ninguém tenha preconceito aqui, né? Com terapia, né? Eu já me Terapia. submeti à psicanálise, fiquei deitado lá um bom tempo no divã, olhando para cima, num psicanalista. Depois eu fiz sistêmica, né? Quando meus filhos eram bem pequenininhos, eu tive que trabalhar em terapia o meu processo de diferenciação para eu dar conta de formar um vínculo saudável no meu casamento, e eu fiz isso. E ali eu me apaixonei pela terapia sistêmica. E aí eu rumei minha vida profissional para esse lado também. Olha só. Então, o John Bowlby ele vai definir o apego como essencial para a sobrevivência e regulação emocional. A base segura é fundamental para o apego seguro. Pertence, permitindo ao casal explorar o mundo emocional com confiança e apoio mútuo. Então, a base de um apego seguro vai permitir que o casal consiga construir este vínculo, né? E eu estava conversando, esse casal que eu estava atendendo hoje de tarde, lá da França, né? Eles não conversam. E o, tem um autor que ele vai dizer que é um dos maiores pesquisadores da conjugalidade. Ele vai dizer que um casal precisa de pelo menos 5 horas de conversas, até triviais, para eles conseguir formar esse vínculo, tá? E aí, agora que eu só vou repassar, né, o tipo de apego, né? Por exemplo, o apego seguro. Ele, as pessoas com apego seguro têm relações estáveis, de confiança mútua e boa comunicação emocional no casamento. As pessoas que vieram de um apego ansioso, ambivalente, eles vão em uma busca intensa de proximidade, medo de abandono, necessidade de validação. Então,
Eu acompanho um casal que ela veio de uma família que o pai biológico não aceitou, que o pai biológico tinha uma outra família, né? E o pai afetivo, ela não conseguiu formar um vínculo com esse pai afetivo. E hoje, dentro do casamento, ela tem esse apego ansioso, ambivalente, e ela quer que o marido dê aquilo que ela não teve lá atrás. E a gente está trabalhando isso na terapia de casal, e em algumas vezes eu trabalho individual com ela, e ela já se tocou, né? O tanto que ela busca desse marido que ela tem que resolver com ela mesma com a questão dos seus pais lá atrás, né? Do pai biológico, do pai, né, adotivo também. Então, isso poderá refletir sim no casamento. O apego inseguro e evitativo, ele evita, né, vulnerabilidade, é, independente, independente emocional, é uma pessoa independente emocional de intimidade difícil. Ou seja, pessoa que veio de um apego inseguro, ela não consegue ter aquela junção de alma. Às vezes eu atendo casal e eu faço uma pergunta meio que choca, né? Eu digo assim para eles, quando eles vêm assim, que eu sinto que dá para eu fazer essa pergunta, eu faço. Vocês ficariam muito constrangidos se eu pedisse que os dois tirassem a roupa e ficassem nus na minha frente? Ah, doutora, a gente ia ficar constrangido, sim. Fazer terapia é mais do que nudez física, é a nudez da alma. Vocês vão ter que ter coragem de abrir. Então, por exemplo, um indivíduo que vem de um apego inseguro, evitativo, ele não consegue se abrir o suficiente para a formação desse vínculo, a não ser que ele vá trabalhar isso, né? E o último tipo de apego, que é o desorganizado e temeroso, né? E esse indivíduo, ó, ele tem padrões caóticos, né? Push-pull, tá perto, tá longe, foge, né? Dificuldade em regulação afetiva. Então, ele poderá ter um casamento caótico se não for trabalhado essas questões, tá? A aula não é do apego, tem uma dissertação de mestrado que eu gosto muito, e inclusive eu disponibilizo para os alunos, que é do berço ao túmulo. É uma pesquisa que fala sobre o apego, né? Ok, então, aqui, ó, tipo de apego e satisfação conjugal. Uma pesquisa demonstrou, olha só, estudos apontam que o apego seguro impacta positivamente na satisfação conjugal, bem como na saúde física e psicológica do par conjugal. Então, indivíduos que vieram de apego seguro, eles têm um nível de satisfação no casamento muito maior, tá? Agora aqui, a questão do... Deixa eu só tirar isso aqui que está na frente. Apego infantil versus apego conjugal na vida adulta, tá? Esses padrões, embora influenciem fortemente o comportamento relacional adulto, pode ser modificados ao longo do tempo, especialmente com terapia e experiências positivas de apego, tá? Então, aquilo que eu sempre falo, gente, o casamento, e eu pergunto muito isso para os casais, né? Como eu atendo muito casal, eu pergunto, o casamento tem o dever de fazer a cura emocional desses indivíduos que vieram com traumas, né, cheio de gatilhos e problemas lá. Isso é uma função do casamento? Não. As questões individuais têm que ser trabalhadas individualmente. Porém, o seguinte, indivíduos que têm um casamento de acolhimento, ambos se curam dentro dessa relação. Se o casamento é um casamento acolhedor, existe espaço para o casamento a quatro. O verdadeiro casamento é o casamento a quatro. E o casamento, no meio cristão, fala que o casamento é a três, né? O marido, a esposa e Deus.
Então, dentro dessa perspectiva cristã, é o casamento a cinco que eu defendo e que eu vejo, tá? Então, tem a Maria, que casou com o João. Mas dentro da Maria, tem a Mariazinha. Dentro do João, tem o Joãozinho. No programa Casamentos Funcionais, que é um programa que eu desenvolvi, que a gente faz, o que nós vamos fazer aí, Késia, em Maringá. A gente trabalha um fim de semana inteiro com um grupo de casal e eu proponho o casamento a quatro. Eu tive no Rio de Janeiro, como é que, Petrópolis. E eu apliquei esse programa no Hotel do SESI Sesc. É um lugar muito bonito que tem lá. E é legal que tem uma capela lá dentro, com um sino. Até quem entrar no meu Instagram vai ver lá que tem um vídeo desse negócio aí, desse encontro. Eu costumo trabalhar o resgate da criança interior e depois realizar o casamento a quatro, onde o João vai aceitar a Maria junto com a Mariazinha, onde a Maria precisa aceitar o João junto com o Joãozinho. E aí tem uma coisa, gente. Quando a gente observa os conflitos conjugais, nem sempre ele é dado a nível de dois adultos. Muitas vezes é uma criança ferida, né, que fica ali clamando, né, por alguma coisa. Porque daí entra lá o conceito do Freud, que quando nós vamos em busca de um casamento, de uma relação, nós vamos em busca de alguém que nos ajude a resolver nossas questões intrapsíquicas mais profundas. E o casamento não tem essa obrigação, mas ele pode sim. Se um acolhe a criança do outro, eles podem se curar dentro dessa relação. Eu, eu não fico falando do meu casamento para não me gabar, porque eu não, meu casamento não é perfeito, assim como não tem nenhum casamento perfeito. Mas nesses 40 anos de casado, que eu fiz agora em, em janeiro, dia 12 de janeiro, eu e minha esposa, a gente fez 40 anos de casado. E a gente vive muito bem, obrigado, no ninho vazio. Ele não está vazio porque tem dois cachorros e tem um monte de outras coisas aqui que não deixou o nosso ninho ficar vazio. Mas, e inclusive eu e minha esposa, a gente conversa sobre isso. O quanto nós nos curamos dentro dessa jornada desses 40 anos juntos. Mas só foi possível a gente se curar porque a gente se acolheu. E a gente precisa acolher o adulto e acolher a criança ferida que vem na mala de cada um de nós, né? E aí eu estava em Cascavel fazendo um evento desse. E na saída do encontro, no domingo, depois do almoço, o rapaz passou por mim. Era um casal jovem. E ele disse assim para mim na saída: Mas, doutor, eu vim aqui nesse encontro para simplificar o meu casamento, para tentar, né, resolver os perrengues. Agora, o senhor me fala que a gente não é só dois, que em dois já era complicado o negócio. Agora o senhor fala que a gente é quatro. Agora que o negócio vai pretear. Porque são quatro que a gente tem que administrar. E pior que isso. Gente, observe teus conflitos conjugais. Quem é casado, quem já foi casado. Muitas vezes não era a esposa que estava clamando por alguma coisa. Era a criança ferida. Muitas vezes não era o marido, era o menino ferido que estava clamando, né? Então, se a gente consegue se acolher, a gente consegue sim curar as nossas feridas. Só que daí entra a terapia individual também, né, Carol? Não é só de casal, é individual que tem que cada um trabalhar as suas dores, os seus gatilhos emocionais, e para isso nós temos os psicólogos, né? Então, apego, aqui, olha só. Apego infantil, apego conjugal na vida adulta. Esse padrão, embora influencie fortemente o comportamento relacional adulto, pode ser modificado ao longo do tempo. Isso eu já falei ali, né? E aí a diferença, casamentos funcionais e disfuncionais. O meu programa que eu aplico chama Programa Casamentos Funcionais. O casamento funcional não é casamento comercial de margarina.
É um casamento que o casal vai adquirindo ferramentas suficientes para ir resolvendo seus problemas ao longo da jornada do ciclo vital que eles passam dentro dessa família e dentro desse casamento, tá? Então, não existe casamento 100% funcional. O ideal é que ele seja a maior parte do tempo funcional. Só que quando ele entra em disfunção, se o casal tem conteúdos internos, tem repertório interno emocional suficiente para trabalhar suas disfunções, eles vão e resolvem seu problema. E aí eles conseguem seguir avante. Então não tem casamento perfeito. Tem casamento funcional e disfuncional. Às vezes a gente entra em disfunção no nosso casamento, nos casamentos. Porém, não pode permanecer. O casal disfuncional, literalmente, é aquele casal que ele se cronifica na disfunção, tá? Então aqui, olha só, uma pesquisa que comparou o estilo de apego lá da infância com infidelidade conjugal. E aí, esta pesquisa é uma meta-análise de 2023. Mostrou que apego ansioso e evitativo se associa a maior prevalência de infidelidade no casamento. Então, esse apego ansioso e evitativo, que é aquele é, não te quero, não te largo, mas estou perto, mas estou longe, né? Essa coisa esses indivíduos têm mais probabilidade à infidelidade, tá? Apego seguro se relaciona a menores índices de traição e infidelidade, tá? E a implicação da diferenciação no casamento. Então vamos lá. Conflitos conjugais. Indivíduos com baixa diferenciação tendem a escolher parceiros igualmente fusionados ou distantes, repetindo padrões familiares. E aí entra, e o Bowen traz isso, que muitas vezes nós vamos buscar para nos, né, nos relacionar, nos casar. Ele diz que indivíduos se procuram com níveis semelhantes de diferenciação. Então, eu até posso não ser tão bem diferenciado da minha família, que casei com outra pessoa que não foi tão bem diferenciada da família, mas que dentro do processo da construção do self e do processo terapêutico individual de casal e de família, esses indivíduos vão crescendo, eles têm condições, sim, de se diferenciar e formar um vínculo conjugal saudável, tá? Então, indivíduos com baixa diferenciação têm de escolher parceiros igualmente fusionados ou distantes, repetindo padrões familiares. Uma das perguntas que eu faço, que eu muito faço, ou uma das que eu mais faço, quando eu atendo um casal, eu olho para o marido e pergunto: o que que tu viu no casamento dos teus pais? João, o que que tu viu do casamento dos teus pais? Maria, o que que tu viu no casamento dos teus pais? Tá, isso significa que todo mundo tem que repetir? Não. Mas o casamento dos pais, ele é uma forma de observação dos filhos, tá? Eu perguntei para um rapaz, de um casal que está atendendo, o que que tu viu no casamento dos teus pais? Ele falou assim, doutor, eu vi tudo que eu não devo fazer no meu casamento. E eu tenho, é o molde. Ele está fazendo o paradoxo, o outro oposto, né? O pai era distante, o pai era relapso, o pai era um pai abandonante. Ele ele pegou aquilo como modelo para fazer diferente. Então não significa que eu tenho que repetir. Só que é o seguinte: se eu ligo a minha vida no piloto automático, a possibilidade de eu repetir padrões disfuncionais da família de onde eu vim a probabilidade é muito maior. Então, o que eu falo muito para os alunos, a gente precisa levar a família, o casal, o indivíduo, a dar-se conta de. Por isso que a gente faz aquele genograma, né? Eu fiz o genograma num rapaz, eles vieram para uma terapia conjugal, e eu peguei o genograma dele, né? E ele conseguiu, olhando nesse genograma, ele conseguiu enxergar o quanto
que a mãe dele deu uma missão para ele dentro desta família e que ele se envolveu tanto com essa família de onde ele veio e que ele negligenciou a família núcleo dele. E com isso, ele já tinha feito um divórcio e ele estava quase à beira do divórcio do segundo casamento. Quando ele se deu conta disso, ele fez um processo de reparação e ele está casado até hoje, graças a Deus, né? Mas ele precisou se dar conta disso e mudar o padrão de comportamento, tá? Então, a reatividade emocional intensa impede o diálogo maduro, tá? Casais diferenciados, ó, pessoas mais diferenciadas têm maiores níveis de satisfação conjugal e maior capacidade de lidar com conflito, pois são mais assertivos. O que acontece com indivíduos indiferenciados? Por exemplo, acontece uma situação, ah, vamos dizer que tenha dois indivíduos, um diferenciado, outro não. Não precisa nem ser um casal. Aconteceu uma situação relacional que elevou o nível de ansiedade e botou o nível de ansiedade lá em cima, de ambos. O diferenciado também eleva a ansiedade. Quando tem um problema, ele tem emoção, ele tem sentimento. O que acontece? O indivíduo diferenciado, ele vive essa emoção, o nível de ansiedade vai lá em cima, juntamente com o indiferenciado. Qual é a diferença dos dois? O indivíduo diferenciado, ele volta e baixa o nível de ansiedade e ele vai conversar com a emoção e ele vai trazer uma resposta racional. O indivíduo indiferenciado, a ansiedade sobe e ele fica naquele nível de ansiedade e ele vai responder pela emoção. E aí a gente vê a briga de pessoas, às vezes até se pegam, né? Ali, brigas, até casais também, né? Em disputas corporais até, acontece isso, né? Em relação que acontece um evento estressante, eles sobem. Se eles são diferenciados, eles ficam meio estressados, sobe a ansiedade, eles descem e eles vão resolver com a razão, levando em consideração suas emoções. Os indiferenciados ficam lá em cima no pico da ansiedade, tá? Então, pessoas diferenciadas têm maior nível de satisfação e maior capacidade de lidar com conflitos, pois são mais assertivos. E aí entra a teoria da comunicação. O indivíduo diferenciado, ele é mais assertivo. E aí a gente usa, eu trouxe um teste eu aplico esse teste há muitos anos, né? Eu adaptei esse teste para a cultura brasileira aqui, que ele era da cultura portuguesa, e eu uso um teste de comunicação onde a gente avalia 4 padrões de comunicação. E o terapeuta sistêmico, ele tem que ser um expert em comunicação, tá? Porque o que vai levar a família, o indivíduo ou casal para para uma, é, para um nível de maior funcionabilidade, tá? É, é esse indivíduo, esses indivíduos, né, se comunicarem de maneira assertiva. E a questão da diferenciação, o indivíduo que não é diferenciado, ele tem dificuldade em ser assertivo, tá? E aí eles não conseguem se comunicar direito. E o terapeuta sistêmico, ele é um treinador de comunicação. E a gente usa muito a metacomunicação, que é desfazer. Por exemplo, o casal teve um conflito. Ah, então vamos ver como que a gente debulha isso para eles poderem entender, tá, gente? Então, indivíduos mais diferenciados são mais assertivos na comunicação. Casais diferenciados mantêm relações mais estáveis porque conseguem expressar discordâncias sem desorganização emocional. E eles podem manter sua posição de eu,
em relacionamentos íntimos, tá? Então, eles não se desorganizam na intimidade, tá? Uma outra implicação da diferenciação no casamento, que é o que eu já falei lá atrás, a formação de triângulo. Casais poucos diferenciados tendem a se triangular, e geralmente se triangulam com filhos. Pode também se triangular com uma sogra, com um sogro, e alguns se triangulam com uma relação extraconjugal, com amante. E tem uma autora que ela diz que a amante é a serviçal do casamento. E muitas vezes ela é o elemento estabilizador de muito casamento. Tem casamento que se mantém porque um dos dois tem um amante. Isso é comum a gente encontrar na terapia, né? O amante é o serviçal de um casamento. Então, o indivíduo pouco diferenciado, eles vão ter a probabilidade de se triangular mais. E esse triângulo também pode ser com o trabalho. Atendi um casal que ele tinha uma padaria. E eles tinham um sério conflito, né? E eu fui trabalhando. Um dia eu desenvolvi uma tese que ele tinha uma amante. E eu falei, hoje, quando eles chegaram na terapia, eu disse, hoje eu vou revelar quem que é amante do seu marido. Nossa, o cara ficou no vermelhão só, né? A mulher ficou toda desconfortável na poltrona. E eu fui trabalhando. E no fim eu disse, amante do teu marido é a padaria. Que se ele fica lá 12 horas por dia na padaria e não tira tempo do casamento, ele está amando mais a padaria do que você, né? Então, e essa triangulação não acontece só com filhos, ela é mais comum com filhos, mas pode acontecer com sogra, com sogro, com pai, com mãe, né? Com outras coisas também. Então, estamos indo mais por finalmente aqui. Implicações da diferenciação no casamento. Intimidade e autonomia. A diferenciação permite manter a intimidade sem perder a identidade individual. Eu posso, eu posso ser muito próximo, eu posso desnudar a minha alma para o outro, que eu não vou perder minha identidade. O indivíduo indiferenciado, ele não consegue se abrir, porque ele tem medo de perder a identidade dele. Tá? E o teste do barquinho, para a gente ir encerrando aqui. Esse eu uso muito na terapia. Depois de uns anos que a gente fica matreiro no negócio, quando eu desconfio que um indivíduo está triangulado ou está indiferenciado, e olha só, a prevalência de fusionamento de filho com mãe é muito maior de mãe com filho homem do que mãe com filha mulher. Também acontece, tá? Mas esse fusionamento é muito comum de mãe com filho homem, tá? Veio o casal. Ah, e o rapaz não queria casar porque ele estava casado com uma mãe, né? E aí veio o sintoma, né? Veio uma gravidez para, através desse sintoma, tentar tirar esse rapaz da família de origem para ele tentar formar um núcleo familiar. E aí, depois de uns anos, a gente só de perguntar, eu pergunto da mãe, conforme ele se expressa, mãe, eu já consigo colocar uma hipótese que esse camarada está casado com uma mãe, né? Então, assim, é bem complicado essa questão de filhos homens casados com uma mãe. E aí eu faço o teste do barquinho. Daí ele estava aqui, ela já estava grávida, avançado, né? Ele estava lá ainda grudado em mamãe. E eu disse assim, ô fulano, seguinte, vocês estão os três num barco, tá? Os três num barco. Só tu que sabe nadar. Tua esposa não sabe nadar e tua mãe também não sabe nadar. O barco vira. Tu vai dar o colete salva-vida para quem? Tu tem só uma. Aí eles não pensam duas vezes, como o indiferenciado fala na emoção. Eu nem acabei de falar, ele já disse: é lógico que eu vou dar para minha mãe. Indiferenciado. É o teste do barquinho, né? Então, a gente consegue
ver. E esse é um tema muito prevalente nas terapias de casais. Indivíduos que ainda estão casados com os seus entes lá da sua família de origem. Mas existe uma maneira de trabalhar a diferenciação. E nós temos uma aula, a gente vai ter uma aula no curso. Os alunos da Faculdade de Malta que estão aqui já tiveram essa aula, que é como trabalhar a diferenciação, né, nos indivíduos. Então, vocês vão aprender, né, quem está começando. Atender casais é algo altamente imprevisível, exceto o fato da culpa dos problemas ser sempre do outro. Então, veja bem, quanto maior o nível projetivo que um casal chega na terapia, mais difícil é esta relação e essa terapia. Então, o nível projetivo é aquilo, é o mecanismo de defesa da projeção. Tudo é culpa do outro. A desgraça desse casamento é dessa mulher. A desgraça desse casamento é desse marido. Os indivíduos não conseguem, né, olhar para a sua contribuição. Então, para não dar briga, eu já chego já dizendo, ó, se é um casamento, é meio a meio. Metade é responsabilidade tua, Maria, metade é do João, tá? Então, vamos trabalhar. O que é um casamento funcional, que eu já falei lá atrás, né? E aí o Murray Bowen traz boas notícias para finalizar nossa noite. Qualquer pessoa tem capacidade de melhorar o seu nível de diferenciação do self. E a melhor maneira de fazer isso é aprimorando a comunicação e reavaliando a história da sua família de origem, ou seja, trabalhar o trigeracional através da principal ferramenta do terapeuta sistêmico, que é o genograma, tá? Aqui, ó, aquela aula que os alunos aí que já estão matriculados vão ter. Terapia da diferenciação do self, né? E a gente queria encerrar como a gente está para iniciar uma turma na faculdade, no Centro Universitário UNASP. Está aqui a professora Carol. Eu e ela vamos ser os coordenadores desse novo curso lá da UNASP, né? E é a primeira turma. Quem está matriculado vai ser pioneiro, né? Aí da UNASP. Carol, e aí? Vamos parar de compartilhar a tela para eu enxergar todo mundo aí, Joel. Peraí, vou fechar. Peraí. Deixa eu. Estou muito feliz de reencontrar aqui o pessoal da Faculdade de Malta, alguns, né, que já fizeram o curso na FAAMA. Então, esse ano a gente traz para cá, para a Unasp, devido ao sucesso. Eu já dou aula para as turmas do Joel, já dei no Rio Grande do Sul, na FAAMA, lá na Faculdade de Legal, no Malta, e agora vai ser Sul. muito bacana dar em casa, né? A gente trabalhar. Eu tô aqui, eu botei de um jeito a minha tela que eu não tô conseguindo. Antes eu conseguia ver todos vocês. Ah, agora sim. Agora eu vejo os nomes. Sei lá o que eu fiz aqui que sumiu as fotos de você. Mas, enfim, a gente inicia então as aulas dia 16 de março. A gente tem algumas vagas ainda. E lá no grupo de interessados, se tem alguém aqui do grupo de interessados que está assistindo e não matriculou, alguém pediu, eu já disponibilizei de novo o nosso link de matrícula. Só entrar lá para iniciar, né? Hoje foi uma degustação que o Gel deu das várias teorias e outras disciplinas que nós vamos trabalhar, como as famílias contemporâneas. Hoje a gente tem famílias diferentes que chegam e a gente não sabe como trabalhar com essas famílias. Então, é importante trabalhar isso, do berço ao túmulo, como ele trouxe aí, trabalhando toda a questão do desenvolvimento. Eu trago aulas sobre sexualidade, pornografia, né? Meu tema de doutorado agora em educação na área de sexualidade é a pornografia. Eu sou supervisora de estágio e não tem um grupo que eu oriente que não tenha pelo menos uns dois casos de alguém que tem problemas com o uso de pornografia.
Então a gente tem crianças com problema, idosos com problema, adultos com problema, não tem faixa etária, não tem nível socioeconômico, e a gente tem que se preparar para esses desafios da nossa atualidade, né? Então, quem não se E, matriculou ainda, Carol, pode conversar com os colegas antigos sobre o curso, né? Carol, esse Oi, tema fala. pornografia, eu que atendo casais, é um tema muito prevalente nos casamentos. E é bem complexo e precisa, né, se ter um conhecimento para lidar com isso no casamento. É muito frequente. Tem uma consideração, João, também. Pode falar nosso doutor Marcos, diretamente do Porto, em Portugal. Fala, Já são Marcos. aqui, já são aqui quase 45 minutos da madrugada, mas estamos juntos. Eita. É, aqui na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, tem uma área que é da sexualidade. E os estudos que têm sido feitos de mestrado e doutorado, eles têm incentivado o uso da pornografia para as mulheres. Incentivado. Então, é considerado o comportamento viciante da pornografia como uma oportunidade de demonstração de liberdade. Uhum, E isso é uma das coisas importantes a ser avaliadas, porque isso gera transtornos diversos. uhum, É o primeiro ponto que eu queria colocar. Eu estou, inclusive, escrevendo um livro sobre o comportamento viciante da pornografia, do consumo de material pornográfico de mulheres e de homens. Eu devo estar lançando uhum, aí esse ano. Sobre revisão sistemática em literatura e daquilo que a gente tem feito na clínica. Uma outra coisa também interessante é que o médico precisa de médico, o pastor precisa de pastor e o terapeuta precisa de terapeuta. O, o terapeuta, ele é tão ser humano quanto qualquer outro ser humano. Ele precisa de ter. Eu tenho um material que devo publicar agora sobre a psicoterapia social da amizade. Às vezes você não tem condições de pagar um terapeuta, mas você constrói um grupo de pessoas que conseguem te ajudar. Por exemplo, a Associação Brasileira de Terapia Familiar Cristã, ela pode ser um instrumento psicoterapêutico social para você participar de debates, participar de temas sobre isso. Mas, além disso, é importante todo terapeuta, todo psicólogo fazer terapia. Eu ministro aqui alguns workshops aqui na Universidade do Porto para psicólogos que são estudantes de mestrado em psicologia. E alguns, alguns, assim, uma boa, aqui entram 300 alunos por ano para serem formados em psicologia. E boa parte deles, nas turmas que eu tenho participado, tem crises existenciais. Crises existenciais da sexualidade, crises existenciais da, da relação com os pais, e alguns deles, daqueles que participaram dos nossos workshops, tentaram suicídio. Tentaram suicídio, ou seja, é um grupo de pessoas que entra no curso de psicologia para tentar resolver os seus próprios problemas. E aí eles encontram o quê? Eles encontram um banheiro com unissex, encontram objetos de camisinhas femininas e camisinhas masculinas e lubrificante. E neste local, além disso, tem também um espaço para o consumo de drogas. Então, é nesse lugar onde se forma o psicólogo hoje. É um dos locais que se formam os psicólogos europeus. Então, o que é que eu quero dizer para vocês com isso? Primeiro, se você é um terapeuta, quer ser um terapeuta, busca para ser terapeuta ou psicólogo na área da terapia da família, busque constantemente estar envolvido no processo de crescimento, não somente na terapia, mas também individual, mas também de casal. Eu fiz as duas, a terapia de casal e a terapia individual.
eu coloco como, nas minhas escritas, nas minhas publicações científicas, eu coloco como fator protetivo, porque nós estamos atendendo, por exemplo, pastores aqui na Europa, a gente atende a 7 países, e vários pastores estão entrando em divórcio, outros com dificuldade de pornografia, outros com dificuldade de consumo de materiais não saudáveis. Como é que um terapeuta que cuida de outras pessoas precisa se proteger? Fazendo terapia, buscando aprender para não cair no erro de teoria e não prática. Uma das coisas que eu percebo na conjugalidade é isso. As aulas de Joel são sempre espetaculares, né? Nós gostamos muito da aula dele. O que nós temos visto aqui, e eu tenho ministrado isso, eu vou lançar, inclusive, mandar para o grupo, quando for a minha defesa, daqui a 2 meses, e eu tenho ministrado isso para os professores, eu investigo os professores de psicologia também, é a incoerência entre aquilo que o professor fala daquilo que o professor vive. E aí eu ministrei em vários lugares aqui, em Espanha e também em Portugal, na França, e o que é que eu tenho dito? Eu tenho dito o seguinte: é melhor você pregar o que vive do que você pregar bonito e ser descoberto no feio. Então, aquilo que o Joel... Eu tenho falado para todas as universidades, professores e para todas as camadas, igrejas, mas uma coisa que o Joel falou, que o que eu tenho falado muito nas universidades aqui não existe família perfeita. Não existe família perfeita. A família perfeita, que se apresenta perfeita, ela tem todas as condições de ser chamada de família narcisista. É um outro artigo científico que eu devo publicar também sobre isso. A relação das perspectivas sobre a família perfeita e o narcisismo. Então, são essas perspectivas. Bem-vindo ao dilema da terapia familiar. Eu estou conhecendo agora a Carolina, e aí, prazer, Carolina, estar conhecendo você. E eu incentivo aí estar na Unasp, estar nos trabalhos que a Carolina e o Joel estão fazendo. E, quem sabe, até esse ano vocês possam participar do nosso Seminário Internacional de Terapia Familiar Cristã, luso-brasileiro, pela misericórdia de Deus. Vamos Olha que juntar maravilha. Brasil e Portugal, Marcos. Olha só, Maravilha. só para complementar, né? A nossa pós-graduação, e quem já é aluno pode confirmar, não é uma pós-acadêmica apenas. A academia é super importante, e eu falo sempre para os alunos que são três em um. O aluno que passa, e aí entra também algumas coisas. Eu falo, você pode passar pelo curso, mas o ideal é que o curso passe dentro de você. Se você incorpora a nossa epistemologia sistêmica, tu vai comprar um óculos e tu vai enxergar desta forma, né? O óculos sistêmico. Então, nós temos 3 pilares na nossa formação: acadêmica, que o aluno, no final do curso, vai receber um certificado de especialista em terapia familiar sistêmica, né? Chancelado pelo MEC, que a faculdade Unasp vai dar. O self, gente, não tem como tu participar das aulas, falar sobre isso, interagir, e a gente tem até algumas reuniões de self, né? O último professor Marcos que fez um trabalho de grupo ali para nossa turma. Então você vai ampliar teu self. Você não vai mais ser a mesma pessoa, porque você vai enxergar dessa forma. Você vai conseguir mudar padrões de comportamento também. E o outro é que nós também formamos terapeutas, né? Para aqueles que quiserem
enveredar nessa carreira de terapia familiar sistêmica também. Então, são três em um, ok? Carol, mais alguma coisa? Então, um abraço, espero ver o pessoal da Malta outro momento. Estão aí já quase lá, né? A maioria. Espero ver o pessoal aqui também no NASP. E quem sabe o Marcos lá no Congresso também. E vocês no nosso Congresso. Nosso Congresso vai ser 4 a 7 de setembro. Vários vieram, foi muito bom. 4 a 7 de setembro a gente vai ter no nosso feriadão aqui, o nosso segundo Congresso de Psicólogos em Missão, e todos são bem-vindos. Qual é o tema desse ano? Saúde mental na era da hiperconectividade. Maravilha. Um tema extremamente pertinente. Sexólogos, psicólogos, doutores que estudam dopamina, neurociência, então a gente vai estar bem bacana. Maravilha. Então, tá lá. Já está aberta a inscrição para o congresso? Sim, abertas as inscrições. Semana passada abriram as inscrições, temos lotes Tá. aí, depois a gente compartilha nos grupos. Divulgamos lá. Gente, foi um prazer enorme, tá? Eu amo fazer o que faço, falar no que faço. Até me estendi um pouquinho, mas uma boa noite a todos. Foi um prazer conhecer muitos, rever outros e aqueles do dia a dia. Ok? Pode, se você gostou, deixa aí sua contribuição no chat. Obrigada, Eu professor. vou Foi deixar maravilhoso. aberto aí mais um pouquinho para quem quiser Se escrever. alguém, se alguém quiser algum material meu, eu tenho aqui no Instagram, Marcos Solon Oficial. Ou pode entrar em contato Marcos comigo. Solon Marcos Oficial. é comigo. Marcos, repete de novo, é Marcos o quê? Marcos Solon. Solon. Solon, com S. Eu vou colocar aqui no chat. Coloca no chat. Marcos Solon Oficial. Agora que eu vi o Cláudio. Cláudio, já passou a neve aí nos Estados Unidos, Cláudio? Tá muito frio aí, meu filho? Gente, eu vou deixar aberto para quem quiser escrever e nós estamos dando por encerrado. Quem quiser ficar batendo papo, fica à vontade, tá? A gente vai ficar aberto mais um pouquinho. E a Carol vai dormir porque ela sempre fala que dorme com as galinhas. Boa Misericórdia, mas às 5h15 noite. eu estou em pé, então eu vou dormir. Boa noite para vocês. Boa Boa noite, noite, obrigada. Carol. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Joel, Oi? é Iracema aqui. Nós não Fala, menino. conseguimos marcar aquela nossa entrevista, você não deve lembrar, que a Ah, gente tinha encaixado no horário e agora eu estou de férias de manhã, de repente a gente poderia ver aí na escreve sua lá agenda. para mim que a gente marca a tua entrevista. A gente vai conversar. Tá certo. Então eu vou depois lá no Zap falar contigo. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Fico aqui para responder. Maravilha. Então, nós vamos ter um outro Professor, grande evento dia 23, né, Marcos? Dia 23, 23, Sara Martins na veia. teremos com a Sara Martins. Vai ser muito bom, participe. Estaremos juntos também. Quem que... Professor, Patrícia, fala, filha. 23 desse os- mês? Oi? 23 de março. 23 é o workshop Sara Martins. Com genograma. ah, Genograma. eu quero participar, viu, desse daí. A Tá. gente vai ter acesso aqui? Sim, vamos. Sim. Outra coisa, professor, os terapeutas sistêmicos também podem participar desse congresso em setembro? Podem, podem, eu vou estar Podem? lá. Eu vou estar lá dando um mini curso de terapia conjugal. Não são só psicólogos, então, porque falou Não. psicólogos. Não, é porque é a faculdade de psicologia. Então, o tema, o congresso é psicólogos em missão, mas também terapeutas podem participar. O ano Beleza, passado a gente teve vários alunos beleza, de fora. beleza. Boa noite. Beleza. Boa noite. Então tá, né, É, gente? Joel, Mais alguma coisa, alguma Joel, você pergunta? perguntou se a neve tinha passado só por Ah, essa semana. Essa semana tá um ei, pouquinho mais quentinho, mas na sexta, sábado e domingo já tem neve prevista de novo.
Ah, Esse tá ano a bom. nevada foi feia aí, né? Foi, chegou a nevar quase 70 centímetros aqui em casa. Meu pai, tu tem que tirar de pá para sair de carro? Ah, eu contratei uma Plow, que é uma caminhonete com uma pá, como uma patrola, que raspa Ah, e enfia tá. tudo. A minha driveway aqui de casa é bem grande, e o estacionamento dos carros no fundo da casa também é bem grande, tinha muita neve. Ainda Meu tem neve pai. acumulada lá no fundo. Sim, É, faz parte. Isso, faz. essa terapia familiar de família vai ser muito bom para mim, juntando com o que a Levani já faz, né? Ela Sim, trabalha a tua com esposa. círculos de diálogo. Nós também temos formação em educação sexual e prevenção ao abuso infantil. E a gente Ah, já trabalha sim. com isso aqui também. Da E, inclusive, Exepaz ela lá da Leiliane, é né? lá da Leiliane. É. A gente A já tem Leiliane atuado faz um trabalho bastante aqui. fantástico. Maravilhoso. A Levani, inclusive, está aí no Brasil. No final de semana, ela teve um encontro lá em Brasília com Ah, com o a grupo da Leiliane, Leiliane. sim, É, sim. Ela e, me falou, eu é, falei com ela essa semana. foi A um Leiliane trabalho falou que muito me. bom. Uhum. E, por incrível que pareça, a gente tem encontrado essa parte de abuso aqui nos Estados Unidos é quase maior do que no Brasil. É, o pai. Na, uma escola aqui da minha Sim. cidade, semana passada, pegaram um professor que lecionava em duas escolas públicas daqui e que Uhum. encontraram na casa dele. Houve uma queixa de perturbação de uma adolescente e foram até a casa e encontraram material pornográfico aos montes na Ixi. casa dele, de pornografia infantil. Então, sim, Meu é um pai. trabalho maravilhoso. O que a gente está tentando fazer aqui de fazer com que os Uhum. pais consigam acessar essas crianças, educar essas crianças uma maneira que elas consigam se proteger melhor, né? E a gente Maravilha. percebe, a Levani tem um daycare aqui em casa, e ela Uhum. sempre trabalha com as mães, ensinando as mães como agir com as crianças, como proteger. Uhum. E a gente percebe que os pais são completamente Sim, despreparados nessa questão. Então, eu espero que, eu tenho certeza que essa pós vai me ajudar muito a eu ajudar cada vez mais essas famílias. maravilha. Então tá, gente, eu tenho que ir que amanhã eu começo às 6 da manhã, meus Vai atendimentos. descansar. Então vamos lá que é Nós 10 horas. Um abraço. A gente vai ter outras oportunidades de bater papo aqui, tá? Um grande abraço, uma com boa noite, certeza. fique com Deus. Abraço para todos aí. Prazer. Bye, bye.